A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu vivo de milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aplauda o Senhor bem forte. Vivemos de milagres, meu Deus. Graças a Deus. Aleluias. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Pastora Ivânia já fez isso, mas eu quero reiterar essa palavra, dando bem-vindo a todos aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez. Que Deus abençoe a sua vida. Que alegria receber você pela primeira vez aqui nesse lugar. Deus te abençoe. Antes da gente meditar na palavra, eu já quero avisar uma coisa e quero trazer uma reflexão sobre outro assunto, como fiz nos cultos da manhã. Eu quero avisar que hoje é o nosso encerramento dos 21 dias de jejum e de oração. Já tivemos um momento muito especial às 8h30 da manhã e decidimos fazer isso exatamente para comportar todo mundo. Se a gente deixasse só um momento à tarde, a gente entendia que seria bem desafiador para toda a igreja, né, que participou desse momento e está no mesmo ambiente. Então a gente já fez um momento muito poderoso da parte de Deus às 8h30 da manhã, e assim que terminar esse culto, às 18h30, nós teremos outro momento especial, gratos a Deus por uma jornada de 21 dias de renúncia, de busca, de jejum, de oração, de aprendizado. Um tempo especial de Deus para nós, amém? Então já às 18h30 a gente vai ter esse momento, tá? Você que só veio para o culto das 17h, assim que a gente encerrar esse momento, você fica à vontade e pode ir para casa, e a gente vai continuar mais uma hora aqui, agradecendo a Deus nesse momento de encerramento, de conclusão dos nossos 21 dias. Eu quero trazer uma palavra de esclarecimento que eu entendo que é muito pertinente, irmãos, para esse nosso tempo, esse tempo que nós estamos vivendo. Nós pastores, eu em especial, sou muito questionado por famílias, por pessoas, sobre qual que tem que ser o nosso comportamento, nosso posicionamento em relação a certas festas que são conhecidas como festas culturais. Pelo menos é assim que se coloca, né? Algumas eu entendo que não são culturais. Então pessoas me perguntam, por exemplo, pais, pastor, meu filho, minha filha está na escola, e lá na escola, no mês de outubro tem festa de Halloween, eu devo deixar o meu filho participar? Pastor, no carnaval tem na escola do meu filho e minha filha lá uma festinha, eu devo deixar o meu filho, levo o meu filho para participar desse momento? Pastor, no meio do ano tem as festas juninas, então lá na escola do meu filho, da minha filha, tem aquele momento ali, eu devo deixar o meu filho participar? E eu tenho muito cuidado, irmãos, sobre quando vou dar minha opinião sobre esses assuntos. Aliás, eu como pastor, eu não gosto muito de dar respostas em relação a perguntas desse tipo. Quando pessoas, por exemplo, vêm me perguntar, pastor, isso é pecado? Eu devo ou não devo? Pelo entendimento que eu tenho, que na condição que o Senhor me colocou, eu sou um formador de opinião, eu prefiro levar as pessoas a pensar, vendo na palavra de Deus, o que é para si correto ou não. E isso não é um posicionamento tangencial da minha parte, né? Alguém pode estar dizendo, pastor, então você está saindo pela tangente para não dar resposta. Não, primeiro que eu não tenho que dar resposta sobre o que é ou não pecado, porque isso é muito relativo. O princípio não é relativo não, tá, irmãos? Mas aquilo que nós observamos como pecado ou não, isso sim é relativo. Se nós observamos a palavra de Deus, princípio na palavra de Deus não é relativo. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui criado num ambiente, numa cultura religiosa, por exemplo, que o tipo de roupa que se usava era considerado pecado ou não. Aí eu olho para a palavra de Deus e não vejo isso, né? Por exemplo, eu fui criado numa cultura religiosa que o homem usar bermuda, isso é considerado pecado. Aí eu olho para a palavra de Deus e eu penso, é ou não? Depende do que eu quero achar. Porque se eu quiser ensinar para todo mundo que alguém usar bermuda é pecado, eu posso dizer.
E sabe o que eu tenho percebido nesse meu tempo de fé, não só de pastorado, que a maioria das pessoas gostam de serem guiadas nesse tipo de conduta cristã, pode e não pode, deve e não deve. E é a observância da palavra de Deus que nos trará esse discernimento. Quando eu olho para a palavra de Deus, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, se você nunca leu esse capítulo da carta aos Romanos, eu recomendo que você leia, para você ter uma perspectiva sobre o que você deve ou não fazer, o que você deve ou não decidir na sua vida, e isso vai te dar um entendimento muito amplo. Olha que coisa interessante. Em Romanos 14, Paulo começa a falar sobre se deve ou não comer determinado tipo de comida, porque naquela época, para os cristãos, algumas comidas eram consideradas ou sagradas ou impuras. Então Paulo começa a dizer, olha, você acha que deve comer carne? Se você acha que deve comer, então coma. Mas se você acha que comer carne está errado, fique com isso para você. Agora, se você acha que é normal você comer carne e o irmão que está ali perto de você tem uma consciência fraca, e mesmo assim você faz isso, você pode, é muito possível, você esteja sendo um instrumento para levar o seu irmão a tropeçar e cair. A pergunta é, Paulo está dizendo que comer carne é errado ou não? Não, ele está falando de quê, gente? De relacionamento. Porque às vezes o que para você é algo normal de se fazer, para alguém que está perto de você, te observando, pode ser uma pedra de tropeço. Então a minha recomendação como pastor, é que quando você tiver dúvida sobre determinado assunto, primeiro que se você tiver dúvida, nem faça. Porque aquilo que a gente age na dúvida é uma chance muito grande, ou de a gente tropeçar, ou de levar alguém a tropeçar. Então sobre festas, por exemplo, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque muitas pessoas me perguntam se nós cristãos devemos celebrar e comemorar o Natal. Pastor, eu devo comemorar o Natal? Natal é uma festa que a gente deve celebrar? E aí tem gente que já emenda com essa, né? Porque a gente sabe, né, pastor, que o Natal não é no dia 25 de dezembro. Correto. Aliás, é muito provável que não tenha sido em dezembro que Jesus tenha nascido. É muito provável. Por quê? Porque o evangelista Lucas diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam cuidando das ovelhas nas montanhas. E essa época em Israel é tempo de muito frio, inclusive de neve. Então não dá para pastorear ovelhas na neve, no gelo. Então dezembro é o tempo menos provável que Jesus tenha nascido. Mas pastor, mesmo assim a gente deve celebrar? Aí sim, eu preciso de dizer, sim, precisamos celebrar. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos num tempo tão difícil, e a palavra do Senhor diz, não é de hoje, né? Que nós vivemos no tempo e no governo do anticristo. Então, o governo que impera no mundo, e a palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Determina que a gente cada vez mais nos afastemos daquilo que nos leva para celebrar o que Jesus fez nesse mundo. Então Natal é dia 25 de dezembro? Claro que não é. Mas por causa disso eu não vou celebrar? Aí eu particularmente acho que não. Aí eu sempre trago o exemplo da minha avó. Minha avó faleceu com 94 anos, 90 e poucos anos. E minha avó nasceu num tempo onde raramente tinha lugar para registrar a criança, e ainda mais minha avó, que era neta de escrava. Então a minha avó, quando foi ser registrada, já foi bem adolescente. E nunca ela conseguiu precisar mesmo qual foi o dia e o mês que ela nasceu. Até o ano ela tinha dúvida. Mas todos os anos a gente celebrava o aniversário dela. Porque a gente não sabia da data, a gente estava celebrando, era a vida dela, não uma data em especial. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Há um movimento, irmãos, muito estratégico desse espírito do anticristo que opera no mundo, de exatamente tirar o nosso foco daquilo que é símbolo da nossa fé. Vai chegando, sabe, mês de julho, agosto, e eu vou vendo os movimentos dos intelectuais, né? E isso sempre é capitaneado pela Europa e por uma parte dos Estados Unidos, né? Aquela turminha da universidade intelectual. Todos os anos, alguém lá de dentro dessas universidades diz: olha, eu acho que a gente não pode comemorar o Natal, porque tem gente que não tem a mesma fé, e isso pode agredir a fé dos outros. Interessante, né? Eu nunca vi essa turma dizer para ninguém que é muçulmano parar de fazer os 40 dias de jejum do Ramadã, porque vai confrontar a fé dos outros. Mas quando é o momento dos cristãos, aí sim. Aí a gente não pode comemorar o Natal. Eu entendo. E aí pensando nas crianças, né? Que a gente deve sim celebrar. E principalmente ensinando os nossos filhos de que primeiro, Natal não é Papai Noel, Natal não é aquelas luzes. E eu ensino isso para os meus filhos. Eu ensino para eles de que Natal sim, a data não é essa, mas a gente precisa celebrar aquele que veio ao mundo, mudou a história da humanidade. Depois dele o mundo foi transformado e nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu entendo que nós precisamos celebrar essa data. Pastor, mas e aí, eu devo ter árvore de Natal na minha casa? Aí é uma decisão sua, meu irmão. Aliás, eu já vi cada absurdo nesse negócio dentro do meio cristão. Eu tenho 44 anos, irmãos. Eu nasci no meio cristão, eu já vi de tudo. Até gente dizendo: olha, não pode celebrar o Natal porque é uma festa pagã. Você não pode celebrar. E gente dizendo: olha, não coloque árvore de Natal na sua casa porque aquela figura triangular. E gente, é um pinheiro e foi Deus que criou ele daquele jeito ali. Não foi ninguém que fez o pinheiro naquele formato triangular. É só uma árvore que Deus criou. Agora, se você faz ou não, é uma decisão sua. Eu entendo, irmãos, que é muito importante a gente trazer esse tipo de esclarecimento. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde a fé cristã, em todo o tempo, está sendo solapada e desvirtuada. E tudo aquilo que a gente puder lançar mão para celebrar, mostrando ao mundo que a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, eu entendo que a gente tem que fazer isso, no nome de Jesus. Amém? Nesse assunto aí, eu falei isso nos cultos da manhã, né? Sobre o apóstolo Paulo falando em Romanos 14, sobre o que pode ou não, e eu sempre acho muito maravilhoso que Paulo, ele está sempre mandando a gente consultar a palavra e ter o discernimento, né? Consulte a palavra e tenha seu discernimento, e tenha cuidado para que o exercício da sua liberdade não leve seu irmão a pecar. É assim que Paulo diz, né? Quando ele está falando sobre, por exemplo, comer carne, ele diz: olha, cuidado, você acha que comer carne é tranquilo, é normal? Então faça isso, agora cuidado. Porque se isso vai fazer teu irmão tropeçar, é melhor que você renuncie a esse direito. Alguém pode pensar: pastor, então eu vou viver a partir da consciência do outro? Não, você vai viver, como diz o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, eu vou viver para a edificação de todos que convivem no meu ambiente. Outra pergunta, por exemplo, que eu acho que se engloba nesse assunto, né? E aí é um assunto que dá pano para manga, né? Muita gente me pergunta, falando sobre esse exercício da liberdade: pastor, mas você acha que é pecado ou não eu tomar um vinhozinho? Você acha que é pecado? Eu com a minha família ali no meu almoço, tomar um vinho e tal. É uma decisão sua. E eu sempre lembro da palavra de um pastor, né? Que sempre influenciou muito minha vida, eu admiro demais, o pastor Fernando Camargo. E o pastor Fernando Camargo, ele foi um alcoólatra. Mas sabe, alcoólatra de viver na sarjeta, alcoólatra da família levar para casa nos braços, desacordado. Esse era o Fernando Camargo. Eu lembro um dia ele me dizendo que o Senhor o libertou do vício do álcool. Ele era um alcoólatra e o Senhor o libertou. E ele diz: olha, essa questão sobre você pode ou não, eu acho que é uma decisão particular de cada pessoa. Agora, eu não posso nem estar perto de alguém que está ingerindo bebida alcoólica, porque eu sei.
o desafio que é para a minha vida, todos os dias, apesar de muito tempo que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca, mas eu sei o desafio que é para a minha vida, vencer esse gigante, porque para mim é um gigante. E aí, eu quero convidar você, que diz assim, pastor, eu não vejo nenhum problema. Eu sempre, quando pessoas me perguntam assim, bem particularmente sobre esse assunto, eu pergunto, quando você faz isso, está tudo bem na sua família? Está tudo bem para o seu marido, para a sua esposa? Está tudo bem para os seus filhos? Está tudo bem para o ambiente que você vive? Uma vez um adolescente chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou querendo fazer uma tatuagem. Você acha que é pecado? Eu devolvo sempre a pergunta, né? Você acha? Não, não acho. Tá bom. Está decidido fazer essa tatuagem? Sim. Tá bom. Seus pais, o que é que dizem sobre essa tatuagem? Aí ele disse, minha mãe disse, se eu fizer, ela arranca com a faca. Aí eu disse, você percebe que o problema não é mais a tatuagem? Você percebe? Que a tatuagem agora chega no segundo plano? Romanos 14, gente. Paulo não está falando de comida, nem bebida, nem de carne. Paulo está falando dos meus relacionamentos, se abençoam ou não, com aquilo que eu faço. Tenha esse entendimento todas as vezes que você for tomar uma decisão, na tua liberdade de fazer o que você quiser. Tenha esse entendimento, meu Deus, o que eu vou fazer? Edifica. Abençoa o ambiente que eu estou. Fica tudo bem no meu convívio. A gente tem falado sobre isso, né? Nos 21 dias de jejum e de oração, a gente está tratando sobre o fruto do Espírito. É sobre isso. É sobre o Espírito de Deus estar na minha vida, para que o meu ambiente seja abençoado e transformado. Então, meu irmão, minha irmã, esse é um tempo que você precisa pedir ao Senhor discernimento para o exercício da tua liberdade, ser uma oportunidade de Deus abençoar muitas pessoas, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, eu convido você para a gente meditar na palavra de Deus. E eu vou falar hoje sobre foco. É sobre isso que eu falarei hoje. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, durante os 21 dias nós discorremos, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje vamos meditar, mais uma vez, nessa carta de Paulo a essa igreja. Gálatas capítulo 3, somente o versículo 1. Ó Gálatas insensatos. Paulo já começa, num tom de voz lá em cima, Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Em outra versão da Bíblia, quem os fascinou? Em outra versão da Bíblia, quem os seduziu? Ó insensatos Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Amém. Olha a pergunta que Paulo faz a essa igreja. A igreja, irmãos, da Galácia, a quem Paulo destinou essa epístola, essa carta, foi Paulo quem fundou essa igreja, e como as demais igrejas, o apóstolo Paulo fundava, deixava ali um pastor e viajava na sua missão de abrir igreja, para abrir igreja em outro lugar. E ele então voltava para essas igrejas, ou presencialmente, ou ele voltava de forma epistolar, através de cartas.
A gente vê isso na igreja de Corinto, né? 2 vezes. A gente vê isso aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica também. Sempre era assim, ele estabelecia a igreja e abria a igreja em outro lugar e depois voltava ou presencialmente ou de forma epistolar. Foi assim que ele fez com a igreja da Galácia, os Gálatas. É interessante que essa carta é uma carta bem peculiar do apóstolo Paulo, muito indignado, muito chateado com o que aconteceu nessa igreja depois que ele saiu. E por quê? Porque depois que ele deixou tudo fundamentado, ele trouxe o ensinamento, discipulou aquele povo, pregou a palavra, e ele foi embora. Essa igreja, irmãos, foi tomada por gente maldosa, e essa gente começou a envenenar todos aqueles irmãos, envenenar mesmo. A gente vê isso nas palavras de Paulo, capítulo 1, capítulo 2, a gente percebe o apóstolo Paulo muito chateado com o que aconteceu com aquela igreja quando ele não estava. O povo foi envenenado no seu fundamento de fé. E qual foi o veneno aplicado? Por isso que ele está dizendo isso, né? Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Na verdade a pergunta dele é: quem fez vocês perderem o foco? O motivo é que entendam que o apóstolo Paulo, diferente dos outros apóstolos, quando Jesus encontra-o no caminho de Damasco, né, quando ele estava indo perseguir a igreja, e ele cai na força daquela luz, o próprio Jesus se apresenta a ele, Atos capítulo 9, e diz para ele: agora você perseguia, né? Agora você vai ser perseguido. E então Jesus se revela para ele, dá a ele a missão, ele fica cego, né? Depois um irmão chamado Ananias vai lá e ora sobre ele, ele recebe a restauração da sua visão, e na cabeça dele é: peraí, agora eu sou convertido, agora eu vou lá em Jerusalém, me apresento à igreja. Nessa época, né, quem eram os líderes da igreja? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, né? Na cabeça do apóstolo Paulo, eu me converti, agora eu vou lá e agora eu vou me juntar a eles. Só que ele não contava com uma resistência muito grande daquela igreja. Por quê? Todo mundo olhava para ele com desconfiança. Isso é dito em Atos dos Apóstolos, né? Principalmente no capítulo 10, como diz a palavra, diz que cochichavam um para o outro e diziam: olha, aquele que nos perseguia, agora ele está no caminho. Tipo assim, será que é de verdade a conversão? Será que ele não está só espionando a gente, né? E ele relata isso em Gálatas capítulo 1, que ele não foi aceito. Não foi aceito de jeito nenhum. Os irmãos desconfiaram da conversão dele. Os irmãos desconfiaram de que de fato ele tinha sido transformado. E ele então toma uma decisão. E qual é a sua decisão? Ele diz no capítulo 1 que ele vai embora para a Arábia. E lá ele passa 3 anos. Ele percebeu: ó, o ambiente não está bom para mim. Eu estou sendo rejeitado pelos irmãos. E a palavra diz que ele vai para a Arábia. Gálatas capítulo 1 explica isso. 3 anos depois, a palavra diz que ele volta com uma visão diferente. Ele mesmo diz que nesse tempo aí de 3 anos, né, nesse íntere, Deus dá a ele uma revelação sobre o evangelho que ele deveria pregar. E a Bíblia diz que 3 anos depois ele sobe a Jerusalém para falar com os pais da igreja, mas ele não se reúne com todo mundo. Ele mesmo diz isso: eu não me reuni com todo mundo para que eu não tivesse corrido em vão. Ou seja, nem todo mundo entendeu que Deus falou comigo. Então a palavra diz que ele falou com Pedro, a palavra diz que ele falou com Tiago e com outros poucos. E então tiveram entendimento. De fato, o Senhor revelou para você um evangelho diferente daquilo que nós cremos. Por quê, gente? O cerne da questão aí era a circuncisão. Os irmãos judeus, apóstolos que andaram com Jesus, eles entendiam que se um gentio se convertesse, mesmo aceitando Jesus, ele precisava ser circuncidado. Para você que não sabe o que é a circuncisão, é uma cirurgia que é feita no pintinho do menino até o 8º dia de nascido.
no prepúcio do menino. Vão lá e cortam uma pelezinha. O nome desse ato cerimonial para o judeu é chamado de circuncisão. E o conceito é exatamente aquilo que circunda, né? Os judeus desde Abraão fazem isso como um ato de aliança com o Senhor. Paulo recebe a revelação de Jesus de que quem não era judeu, se convertesse, não precisava de formar uma aliança com essa cirurgia. Ele tinha entendimento de que agora essa cisão era no coração, na mente, nos desejos, nas vontades. Concordam então que Paulo pregaria para os gentios e os outros apóstolos continuariam pregando para os judeus. Paulo então vai pregar nessa província aqui da Galácia, falando disso, falando que Jesus tinha transformado a vida dele, que a transformação agora não é no corpo, é no coração, é na mente, é nas vontades e tal e tal. A igreja está bem plantada quando ele vai embora. Gente mal intencionada entra na igreja e começa a dizer: ó, Paulo ensinou tudo errado para vocês. Tudo que ele ensinou está tudo errado. Vocês precisam circuncidar sim. Que história é essa? Se vocês aceitaram Cristo e vocês não circuncidaram, não valeu nada o testemunho de vocês. Agora imagina, o apóstolo Paulo disse que a igreja foi toda contaminada, porque ficou todo mundo com dúvida, né? E agora, é o que Paulo pregou ou é o que vocês estão dizendo? E por isso que no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? É interessante que no capítulo 5, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, no versículo 7, olha o que ele diz: vocês corriam tão bem. Olha que interessante, ele estava dizendo: vocês estavam indo tão bem, vocês corriam tão bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ele fala que foi um feitiço, né? Ele fala que alguém fascinou esses irmãos. E aqui no capítulo 5, no versículo 7, ele está dizendo: vocês estavam correndo tão bem, o que foi que aconteceu? O que aconteceu que vocês perderam o foco? O que aconteceu que essa corrida que vocês estavam tendo, ela parou? Vocês perderam o foco? Por que vocês pararam de correr a corrida que estava proposta a vocês? Vocês estavam correndo tão bem? Perder o foco, irmãos, é uma das coisas mais destrutivas para o ser humano. Quando nós perdemos o foco, nós saímos do propósito. Tem pessoas, por exemplo, que perderam o foco dentro do casamento. E a pergunta que Deus te faz nessa tarde é essa: quem foi que te enfeitiçou? Porque aqui o apóstolo Paulo está falando da caminhada de fé, mas entenda que perder o foco é em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que firmou uma aliança no casamento, né, com seu cônjuge, e a proposta de Deus para vocês é: vamos caminhar junto, tá? O objetivo de vocês é prosperarem juntos. Deixa eu te dizer, no meio do caminho, se você não tiver cuidado, alguém pode tirar você do foco. Isso acontece muito, irmãos, dentro do casamento. Pessoas que estão em aliança e daqui a pouco estão andando em caminhos diferentes. Por quê? Porque alguém perdeu o foco. E sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo deixa bem claro que esse feitiço, né, sempre tem um fator externo. Percebe isso? Ele pergunta assim: quem foi que enfeitiçou vocês? Se a gente pensar na salvação, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o anjo que se revela à igreja de Filadélfia faz algo parecido, né? Apocalipse 3, 11, eis que venho em breve. Em outra versão da Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarde o que você tem. Para quê, gente? Para que ninguém roube o quê? A sua coroa. Ou seja,
a coroa de recompensa de Deus para mim e para a sua vida. A palavra de Deus diz que alguém pode o quê, gente? Roubar. Perder o foco é isso, gente. É permitir que alguém que está aqui, na parte periférica do ambiente onde Deus nos colocou, tire o nosso foco. Quando o anjo diz à igreja de Filadélfia, guarde o que você tem, tá? Porque há um risco muito grande de alguém roubar a sua coroa. É você perder o foco e perder o que, gente? A recompensa. O apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta àqueles irmãos. Quem foi? Sabe o que é interessante? É que a palavra que Paulo usa, quando chama de insensato, você já viu o significado de insensato? A pessoa insensata é a pessoa que perdeu o senso crítico. Se você for procurar o conceito mesmo da palavra insensato, significa alguém que perdeu as suas faculdades mentais. Esse é o significado restrito de insensato. Alguém que perdeu o seu senso. Alguém que perdeu a sua capacidade de discernimento. Tem algumas versões da Bíblia que eu não recomendo muita gente ler. Porque algumas versões da Bíblia a gente lê e diz, não é o que está escrito. Por exemplo, uma versão da Bíblia que de vez em quando eu consulto, a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Você vai ler a palavra nessa versão e você diz, meu Deus. Mas é uma versão bem contemporânea, mas existe uma mais chocante. É a versão A Mensagem. Eu gosto de ter todo tipo de Bíblia, irmãos, porque às vezes é numa versão que eu leio de tantas que eu vou tirar ali e extrair algo. E na versão A Mensagem, não se choque, tá? Isso que o apóstolo Paulo nos diz, está escrito dessa forma. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Começa até bem, tá? Meus queridos Gálatas. Começou bem, né? Vocês ficaram malucos? Se você está estranhando, na verdade, quando Paulo chama aqueles irmãos de insensatos, ele estava falando de alguém que perdeu a capacidade mental. Insensato significa isso, alguém que perdeu o senso. Meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Alguém os seduziu? Alguém tirou o foco de vocês? Perderam o juízo? Por isso está chamando de insensato, né? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. Essa era a reclamação de Paulo. Olha, todo mundo vê que Jesus não está mais no centro da sua vida. Como eu falei, né, irmãos? Algumas pessoas que perderam o centro da aliança do casamento, também. Possa ser que a aliança do casamento, porque você perdeu o foco, não seja hoje para a tua vida a coisa mais importante de uma aliança que Deus te deu. Sabe por quê? Porque alguém interferiu nessa aliança. Você permitiu que alguém te enfeitiçasse. Do mesmo jeito que Apocalipse diz que alguém pode roubar a coroa, Paulo está dizendo, olha, você pode perder o rumo porque alguém te enfeitiçou. Por isso que agora Jesus não é mais o centro da tua vida. Quantas pessoas, irmãos, que o casamento para você era a maior bênção e hoje é algo relativo. Algumas pessoas, irmãos, que perderam o foco, por exemplo, perderam o rumo na sua vida profissional. Alguém que no início da sua profissão tinha tudo assim, planejado. Você entrou no emprego que Deus tinha preparado para você. Você queria estar naquele lugar. E de repente, você perdeu o foco. Algumas pessoas podem olhar para trás na sua vida e pensar, meu Deus, onde foi que eu errei? Deixa eu te dizer, no momento que você perdeu o foco. Muitas pessoas, irmãos, podem perder a salvação, porque em algum momento da caminhada você perdeu o foco. E sabe o que aconteceu? Alguém deve ter fascinado você.
O Senhor Jesus falava muito sobre isso, né? Quando ele falava sobre, na parábola das sementes, né, da semeadura, quando ele falava, por exemplo, da semente que caiu à beira do caminho, ele está falando sobre isso. É a semente que os pássaros foram lá e aquela semente não teve o foco de germinar. Muitas pessoas, irmãos, perderam o rumo porque perderam o foco. E o alerta do apóstolo Paulo é: quem foi que tirou você do foco? Quem foi que te seduziu? Quem foi que tirou você do rumo? O Espírito Santo nos chama nessa tarde a essa reflexão. Na nossa caminhada, nós estamos hoje, dia 26 de novembro de 2023, nós estamos no mesmo alvo. A nossa caminhada é a mesma, com a mesma paixão, com a mesma fé, no mesmo rumo, ou em algum momento nós perdemos o foco. Nos cultos da manhã eu trouxe um exemplo, e eu quero trazer esse exemplo antes da gente encerrar. O exemplo de um grande homem de Deus, que estava correndo tão bem, gente. Aliás, no meio da sua caminhada, muita coisa aconteceu para tirar o seu foco, mas ele estava centrado, não queria que nada o atrapalhasse. Mas em um determinado momento, ele se desconcentrou. Eu quero falar de Davi. Você conhece muito a história desse homem, né? A Bíblia diz que o profeta Samuel o ungiu na casa do seu pai. Não diz a precisão da idade, mas ele tinha mais ou menos 16 anos, por aí. Alguns dizem até que menos. Alguns sábios dizem que até 14 anos Davi podia ter. O certo é que a palavra diz que Samuel o unge na frente dos seus irmãos. Só que tinha um problema, né? Saul estava no trono, mas o Senhor já tinha rejeitado ele como rei. Já tinha dito ao profeta Samuel: nem ore mais por ele, eu não tenho mais planos para ele. No meu plano para a nação de Israel não inclui mais Saul. Nem adianta você orar mais. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. E quem era esse homem? Davi. Dos 8 filhos de Jessé, ele é escolhido. E o que aconteceu, gente, depois da vida de Davi, depois dessa unção? Só problema. Interessante isso, né? Depois da unção na vida de Davi, ele só matou um gigante e depois problema. Por quê? Porque ele virou alvo de perseguição. Finalzinho do livro de 1 Samuel, a palavra diz que Saul caçava Davi como alguém que procura uma pulga em Israel. Foi assim que Davi viveu. Ele teve que tirar sua família de Israel para que Saul não matasse seus familiares. Foi esconder sua família na terra dos filisteus, os piores inimigos de Israel, para ver se conseguia salvar sua família. E isso foi aproximadamente durante 14 anos, fugindo de um lugar para o outro, e Saul tentando pegá-lo, e ele fugindo. Por conta disso, né? Muita gente se juntou a ele, e ele agora tinha um exército, mais ou menos 600 homens. Um dia, ele entra numa caverna, de forma sorrateira, e ele vê quem? Dentro da caverna, dormindo, Saul, desguarnecido, dormindo. E a palavra diz que os seus companheiros que estavam com ele, né, ali possivelmente num cochicho, dizem para Davi, porque às vezes, irmãos, deixa eu só abrir um parêntese aqui, às vezes, o que tira o nosso foco é até palavras com áurea espiritual, sabia? Às vezes o que vai tirar o teu foco é até algo que parece ser da parte de Deus. Sabe o que foi que os amigos de Davi disseram para ele? O Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Quer algo mais espiritual que isso? Aquele foi o primeiro momento para Davi o quê? Desfocar. Na verdade eles estavam dizendo assim, sabe esse cara aí que está tentando matar você, está te perseguindo? Deus agora está entregando ele nas tuas mãos. O que é que Davi faz? Deus me livre. Tocar no ungido do Senhor?
Na verdade, Davi estava dizendo, se eu fizer isso agora, eu vou sentar no trono, mas não será legítimo o meu governo. Não posso perder meu foco. O Senhor me ungiu na casa do meu pai e é Ele quem vai me colocar lá. Não perdeu o foco, né? Por quê? Porque ele estava correndo bem, igual os Gálatas, correndo bem. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. A palavra diz que um dia ele pede ajuda a um fazendeiro, um homem chamado Nabal, um homem muito rude, muito perverso. A palavra diz que Davi e seus soldados tinham ajudado os empregados desse homem várias vezes, livrando eles de ladrões. E agora Davi pede uma ajuda a esse homem, e o homem, a Bíblia diz que desfaz dele. Inclusive diz para, Davi, sei lá quem é esse, de quem ele é filho? Tem muito escravo fujão, não vou ajudá-lo. Davi é tomado de raiva, né? De ódio. A palavra diz que ele tira sua espada e diz, hoje não sobra ninguém naquela casa. E sai para destruir a casa de Nabal. No meio do caminho, a palavra diz que a mulher desse homem, sabendo do que iria acontecer, vem, se prostra diante dele e pede para ele, não faça isso. Todo mundo em Israel sabe que o Senhor é o futuro rei. Imagina se o Senhor fizer isso. Um dia você vai sentar no trono, teu reinado vai estar manchado. Vai ter uma mancha no teu governo, não faça, não faça. E a palavra diz que Davi respira e pelas palavras não perde o seu foco e continua a sua corrida. Para que lugar? Para o trono. Vamos resumir a história. A palavra diz que Saul, pela sua própria mão, se destrói, né? Davi então é ungido mais uma vez como rei só da tribo de Judá, e depois de 7 anos, ele é ungido para governar todo Israel. O início do governo, gente, de Davi foi assim, maravilhoso. Davi sempre foi um rei muito conquistador, então a palavra diz que ele se posicionou na geopolítica do seu governo. As nações que Israel pagava tributo nas conquistas de Davi, eram essas nações agora que pagavam tributo para Israel, e ele foi crescendo, o seu reino foi se estabelecendo, e ele legitimamente estava no lugar que Deus tinha preparado para ele. Eles precisavam conquistar ainda algumas cidades, e ao invés dele ir com o exército como sempre ia, ele decidiu não ir. Manda seu comandante Joabe e fica em Jerusalém. A palavra diz que numa tarde ele tira um cochilo, acorda, vai dar um passeio no terraço, e ele olha e vê uma mulher se banhando, tomando banho. Se encanta, se enfeitiça. Lembra de Paulo perguntando aos Gálatas? Quem foi que enfeitiçou vocês? A palavra diz que ele se encanta, chama a mulher para sua casa, trazem ela, ele se deita com ela, e depois a manda de volta para casa. O marido da mulher era um soldado fiel de Davi. Aliás, quando a palavra fala sobre os seus fiéis escudeiros, entre eles estava Urias. Algum tempo depois a mulher manda um recado para ele: estou grávida. Chega no WhatsApp dele: estou grávida. Não tinha WhatsApp, gente. Davi fica desesperado, tinha que dar um jeito agora, né? O homem estava na batalha. Ele manda um recado para o comandante e diz: mande Urias, que eu quero mandar uma mensagem por ele, de estratégia para a guerra. Urias então volta da batalha. Ele deve ter inventado alguma história ali, né? E diz: olha, você não vai voltar hoje, você vai voltar amanhã. Prepara um banquete para Urias. E depois que eles comem, ele diz para Urias: vá para casa, tome um banho, se deite com a sua esposa, e amanhã você vai voltar para a batalha. Qual era o pensamento do plano A dele? Ele tinha um plano A e tinha um plano B, né? O pensamento dele é: o cara vai para casa, deita com a mulher aparece grávida, naquela época não tinha DNA, né? Tá tudo certo. Só que para surpresa dele, Urias era
um guerreiro, um soldado fiel. E a palavra diz que ao invés de ir para casa, ele dormiu junto com os soldados ali, que tomavam conta da porta do rei. No outro dia dizem para Davi, olha, Urias não foi para casa, dormiu lá com os soldados. Davi diz, olha, você não vai voltar hoje. A gente tem mais um banquete hoje, você vai ficar, amanhã você vai. A palavra diz que ele planejou um banquete melhor, muito vinho. A Bíblia traz esse detalhe, diz que ele encheu Urias de vinho. Homem bêbado, né, gente? Só que a fidelidade daquele soldado era maior do que a sua inconsciência. A Bíblia diz que saindo da casa do rei, ao invés de ir para casa, ele foi dormir na caserna, no lugar onde soldados dormiam. Disseram então para Davi, olha, ele não foi para casa. Entra agora o quê? O plano B. Entra o plano B. Davi então faz uma carta para Joabe. Nessa carta estava escrito, coloque Urias no pior ponto da batalha para que ele morra. Quem perde o foco, perde o rumo. Quem perde o foco, perde o senso. Os irmãos entendem porque Paulo está chamando os Gálatas de insensatos? Porque quem perde o foco, perde o rumo. Agora esse homem que Deus disse que era o homem segundo seu coração, está planejando de forma qualificada a morte de um fiel escudeiro soldado. Eu fico imaginando, irmãos, Urias chegando diante de Joabe e entregando para ele a sua sentença de morte. Já parou para pensar? Joabe abrindo aquela carta, porque ia com o selo do rei, né? Não podia abrir. Lendo, coloque Urias no pior ponto da batalha. E orando, olhando para o homem, que estava ali levando sua sentença de morte. Joabe era um comandante, né? Aquele negócio de missão dada, missão cumprida, né? Urias é colocado na frente de uma guarnição, perto dos muros da cidade que eles estavam atacando, e então é atingido por flechas dos guerreiros da cidade, e morre. Joabe manda um recado para Davi dizendo, Urias morreu, muitos guerreiros morrem da batalha. Foi exatamente o que Davi disse. Felizmente nós perdemos muitos guerreiros nas guerras, nas batalhas. Passado o luto, Davi agora precisava o que, gente? Consolar a viúva, né? Consolar a viúva. Chama a mulher, se casa com ela. Ele precisava fazer uma benfeitoria, né? Ele precisava parecer um homem bom diante de todo Israel. A mulher agora avança na sua gestação e tem o bebê. Quando o bebê nasce, o Senhor manda o profeta Natã ir conversar com Davi. Chega diante de Davi e conta uma história. Olha, Davi, tinham dois vizinhos. Um era um fazendeiro muito rico, tinha muito gado, muito animal, muita ovelha. E o seu vizinho era um homem muito simples e pobre que só tinha uma ovelha. Ele tinha criado essa ovelha como alguém da família. Inclusive se sentava à mesa com eles. Um dia chega visitante na casa desse homem rico, e ao invés de ele pegar um dos seus animais, ele vai lá na casa do seu vizinho, pega a força a ovelha dele e prepara para a refeição dos seus visitantes. Davi fica indignado. Esse homem merece a morte. Irmãos, a gente é muito hábil, né? Para sentenciar os outros nos pecados que nós temos, né? Nós somos muito hábeis para sentenciar os outros nos pecados que nós temos. Esse é o ser humano. Nós somos assim. Esse homem merece a morte. Ele estava dizendo mais ou menos assim, né? Se é na minha jurisdição, esse homem está morto. Ele precisa pagar 4 vezes mais. O profeta Natã disse para ele, esse homem é você, Davi. Acho lindo quando ele diz assim, o Senhor te deu tanto. E se você tivesse pedido mais, Ele teria te dado mais. O Senhor te deu tanto. Se você tivesse pedido, Ele teria te dado mais. Você foi tomar a mulher de Urias. O que você fez às escondidas, Davi, o Senhor vai fazer que façam com você na frente, nos olhos de todo Israel. Você fez às escondidas. O Senhor vai fazer que façam contigo na frente de todo Israel.
A espada não vai se apartar da tua família. E sabe a criança que está doente? Não vou intervir. E ela vai morrer. Depois leia o Salmo 51 e você vai entender Davi nesse momento. O Salmo 51 revela, irmãos, o Davi querendo voltar ao lugar de onde ele nunca devia ter saído, né? Ao foco. Imagina um homem que na sua caminhada tinha sempre focado no propósito e no plano de Deus, mas no momento ele perdeu o rumo. Por quê? Porque perdeu o foco. A palavra de Deus para nós nessa tarde é: será que em algum momento da nossa vida, na nossa caminhada, não tem algo que tem nos fascinado para a gente perder o foco? E isso pode estar fazendo a gente perder o rumo. Porque é assim, quem perde o foco, perde o rumo. Eu quero trazer uma palavra e um conselho aos jovens e adolescentes, na caminhada de vocês. Vocês não imaginam como vão aparecer coisas para tirar o foco do plano e do propósito de Deus para a vida de vocês. Quando nós, irmãos, não conseguimos nos manter no centro da vontade de Deus, ao corrermos a corrida que Ele preparou para nós, mas então perdemos o rumo. Isso pode, presta atenção, isso pode atrapalhar todo o processo estabelecido por Deus, por causa de um instante que a gente perde o foco. Eu falava isso nos cultos da manhã, né? Quando Deus se revela a Abraão em Gênesis capítulo 18, lá para o finalzinho do capítulo, o Senhor diz assim: Abraão, olha tudo isso aqui, está vendo isso aqui, a terra dos cananeus? Olha para a direita, para a esquerda, olha tudo. Tudo isso aqui é dos seus descendentes. Eu vou dar a tua semente, tudo isso aqui. Só que não vai ser agora. Não vai ser agora porque o pecado desse povo ainda não chegou na medida. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu quero entrar com juízo contra essas nações, mas ainda não chegou na medida o pecado deles. Então vai ser daqui a aproximadamente 700 anos, quando a gente faz as contas, né? Mas o Senhor diz então para Abraão: nesse íntere, os teus descendentes vão para uma terra estrangeira, e lá vai ficar escravo por 400 anos. Depois de 400 anos, eu levantarei um libertador, e tirarei o meu povo de lá. Quanto foi que durou o cativeiro, gente, do povo de Israel no Egito? 430 anos. Então Deus errou? Deus não tinha dito, pastor, em Gênesis 18 que seriam 400 anos? Sabe quem foi que atrasou o processo? Moisés. Quando Moisés tinha 40 anos, o Senhor tinha um plano para a vida dele, e de repente ele sai para fazer um passeio. Vê um egípcio batendo no irmão dele. Ele então vai e assassina o egípcio. Quantos anos ele passa no deserto? 40. Deus tinha dito a Abraão que seriam 400 anos. Por causa do ímpeto. No momento que Moisés perde o seu foco, ele atrasa todo um processo estabelecido por Deus. Irmão, isso é tão sério. É tão sério quando nós perdemos o nosso foco daquilo que Deus preparou para a nossa vida. A palavra do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é: não perca seu foco. Não perca o foco do seu casamento. O Senhor os uniu em aliança. Tem algo te fascinando? Estanca isso no nome de Jesus. É interessante que a outra palavra usada, né, é fascínio, né? Fascínio, sabe o que significa fascínio? Fascínio é quando você tem, imagina esse foco de luz que está para aqui, ó. Eu estou focado aqui. Fascínio é quando uma outra luz começa a chamar a minha atenção aqui. E então eu me distraio. Isso é fascínio. Aí a gente pode perder o rumo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as áreas da nossa vida que Ele nos mantenha focado, inclusive em relação à nossa salvação. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. Oh, meu Deus, Espírito Santo do Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor propôs para nós uma corrida, uma carreira. E nós queremos chegar, meu Deus, onde o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Sabemos que se te obedecermos, o Senhor vai cumprir restritamente o teu plano para nós. Então meu pedido, meu Deus, renova o nosso coração, a nossa mente, para que estejamos focados naquilo que o Senhor preparou para nós. Como diz a tua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, olhando para ti, meu Deus, o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, que os nossos olhos estejam fitos em ti, meu Deus. Que nenhuma conversinha, meu Deus, que nenhuma pessoa, atitude, situação, que nenhum lugar, que nenhuma emoção, que nada, meu Deus, que nada tire os nossos olhos de ti, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Eu te peço, meu Deus, que venha sobre todos nós nessa tarde uma bênção de renovo, de restauração. Eu peço, meu Deus, sobre os casamentos de pessoas que estão aqui, um renovo, uma restauração. Oh, meu Deus, que nada nos distraia, que a aliança que temos no Senhor seja mais forte, porque nós estamos olhando para ti, meu Deus, e sabemos que se nós te obedecermos, o Senhor cumprirá o propósito estabelecido para as nossas vidas. Eu peço isso no nome de Jesus. Espírito Santo, nos conduz ao lugar da bênção, nos conduz, meu Deus, ao lugar que o Senhor preparou para as nossas vidas. Repreenda, meu Deus, toda a estratégia sórdida do maligno, que tem conseguido, meu Deus, na parte periférica dessa convivência, trazer, meu Deus, fascínio, tem conseguido, meu Deus, seduzir. No nome de Jesus, livra os teus filhos, meu Deus. Pessoas, meu Deus, que estão aqui, que têm um propósito e um chamado. Pessoas que estão aqui, meu Deus, que o Senhor estabeleceu em aliança o propósito, meu Deus, de um chamado ministerial no reino. No nome de Jesus, restabeleça isso no coração e na mente dessa tua filha e desse teu filho. Oh, meu Deus, que essa aliança esteja firme, que essa aliança esteja firmada em ti, meu Deus. Que nada nos abale, como diz a tua palavra. Que nada, meu Deus, venha trazer confusão na mente dessa pessoa. Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor e pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, renova-nos, restaura-nos para a glória do teu nome. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Você pode declarar isso. Declare isso cantando e declarando que você tem uma aliança com Deus, declarando que você tem um propósito estabelecido com o Senhor. Oh, meu Deus, eu creio, Pai, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Renove a tua aliança aí no teu coração. Quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, De ser fiel até o fim. de ser fiel até o fim. Eu quero
Diga isso. Diga isso com toda a sinceridade do teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Deus, uma aliança com o Senhor, meu os nossos olhos estão fitos em ti, meu Deus. de ser fiel até o fim. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Sabe, irmãos, para algumas pessoas o que tirou o foco, para algumas pessoas, foi o dinheiro. Sabia disso? Quando eu estava aqui orando, o Espírito Santo traz ao meu coração um jovem rico, né? Que chega em Jesus fascinado. A palavra diz que ele ficou fascinado pelo jeito que Jesus tratava as crianças, né? Ele não via os rabinos tratar as crianças daquele jeito. Jesus pegava a criança, colocava no colo e dizia: é isso que eu quero. Esse homem aí, esse sábio aí tem que me ensinar alguma coisa. Esse era o foco dele. Chega para Jesus e pergunta: o que é que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus diz: olha, você precisa fazer assim, assim, assim. Quando ele pensou e olhou para as suas riquezas, perdeu o foco. Quem sabe tem gente aqui que o Senhor te abençoou e foi nesse seu jeito de lidar com o sucesso que você começou a perder o foco. Em nome de Jesus, restaure a tua aliança com o Senhor. Que sejamos diante de Deus fiéis a essa aliança que Ele estabeleceu para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar, irmãos, com uma oração. Você que só veio para o culto das 17, eu quero te deixar à vontade. Assim que a gente encerrar a oração, você já pode retornar para a tua casa. Mas você que quiser ficar, estaremos aqui até as 19h30. Esse momento maravilhoso, especial, de conclusão do nosso propósito de 21 dias. No nome de Jesus. Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, pela aliança e pelo propósito que temos estabelecidos com o Senhor. Nós, todos nós, temos uma aliança estabelecida, meu Deus, contigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa tarde tão especial, pela palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo que tem nos guiado, nos direcionado, nos dado propósito, nos dado rumo. E não vamos perder o rumo, meu Deus, pois os nossos olhos estão fixos em Ti. Obrigado por esse tempo especial na Tua presença. Leva o Teu povo em paz, meu Deus, guardado, protegido, guiado pela Tua poderosa mão. Os Teus filhos tenham um restante de domingo, de bênção, de vitória. No nome de Jesus, que tenha uma semana, meu Deus, muito abençoada. Que o Senhor guarde o Teu povo no retorno para casa. Aqueles que vão ficar aqui, meu Deus, que continuem na Tua presença, celebrando a vida, adorando ao Senhor e desfrutando, meu Deus, dessa presença preciosa do Espírito Santo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe você que vai precisar sair. Vamos continuar adorando ao Senhor. Muito obrigado.